Senhor, graça te damos, Senhor, por todos os benefícios que nos tem dado. Meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos aqui, Senhor, em sua casa, para te adorar, para te exaltar, meu Pai. Senhor, agradecemos por até aqui ter nos ajudado e ter nos conduzido. Obrigado por ter nos trazido até aqui em paz e em segurança, meu Pai. Nós viemos, Senhor, para este lugar, para te adorar. Nós viemos até aqui, Senhor, para entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, abrir o nosso coração de verdade, se entregar verdadeiramente, entregar, Senhor, o perfeito louvor, a adoração a Ti. Só Tu és digno, Senhor, e merecedor do nosso louvor, da nossa vida. Senhor, esteja conosco, Senhor, neste lugar. Tu és o convidado especial. Esse culto é para Ti. Nós queremos Te adorar. Nós queremos entregar o nosso melhor, meu Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor nessa noite. Esteja presente, Senhor, em nosso meio. Nós cremos, Senhor, que quando dois ou mais estiverem reunidos em Seu nome, o Senhor estará presente. Então, Senhor, neste momento, com esse ambiente sendo preparado, que a gente comece, Senhor, a sentir a Sua presença. Que a gente comece, Senhor, a sentir o Teu poder em nossas vidas, meu Pai. Nós queremos, Senhor, render graças a Ti, pois Tu és digno, Tu és maravilhoso, Tu és merecedor, Senhor. Recebe, Senhor, nosso louvor e nossa adoração nessa noite. Cada vez mais genuíno.
Está difícil. Continue. Está desanimando? Não desanimes. Está se sentindo como fraco? Ele te dá força. Você precisa para continuar. Soberano.
ofertar e dizimar na casa do Senhor nesta hora, amém? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor, amém? Para Deus estar recebendo as nossas ofertas, os nossos dízimos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos ao Senhor, na Tua presença, Pai. Queremos ao Senhor uma bênção especial, Senhor, para todos aqueles, ó Pai querido, que irão ofertar, dizimar, ó Pai querido, ofertar na Tua casa, Senhor, aquilo que os Teus servos trouxeram, Pai, de melhor, que possa ser, meu Deus, o Senhor retribuir, Pai, com bênçãos, ó Pai, incomparáveis, Senhor, na glória em suas vidas, Pai. Que nada possa faltar no seu lar, Pai, não também alcançar, Pai, as suas necessidades, Senhor. E Senhor, Pai, tem nos supridas, ó Deus, ó Senhor da glória, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Senhor, todos aqueles aqui que irão ofertar, e também abençoa de maneira especial aqueles que não podem, Senhor, neste momento, nesse dia, Pai, que o Senhor possa abrir a janela dos céus, Senhor, abrir as portas, Senhor, eles possam, Senhor Deus, também ofertar na Tua casa, Pai, porque daqui, Senhor, é que adquirimos, ó Senhor, meu Deus, nosso sustento espiritual, Senhor, nosso sustento, Senhor, meu Deus, na Tua presença, Pai, para que possamos, ó Deus, a cada dia, Pai amado, ficar firmes e constantes na Tua presença, Senhor. Fica, Senhor, meu Deus, com a Tua igreja, Senhor, e abençoa, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. O salmo estará passando por vocês. Ofertem com amor e com alegria. Vamos adorar o Senhor. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou.
Nós te adoramos. Reconhecemos, Senhor, a sua soberania em nossas vidas. Único, tu és o único. Só há um caminho. Esse caminho é Jesus. Não há outro caminho. Não há outra forma. Único. O caminho que nos leva para a vida eterna. Ele é único. Único. Tu és o único. Único. Exclusivo. Único é só um. Único não aceita divisão. Único não é um pé aqui e outro pé ali. Único é único. Um só. Só um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. O nome dele é Jesus. Ele é o caminho. Ele tem exclusividade. Único, tu és o único. Incomparável és na minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que penso é tudo tudo que tenho, tudo que sou, é tudo dele, é tudo por ele e tudo para ele. Glórias ao Senhor. Amém. Aleluia! Que lugar é esse, irmãos? Que lugar é esse, amados? A presença de Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glorioso Deus está aqui nesse lugar. Aleluia! E nós ouvimos essa voz convidando para esse momento, para esse culto de entrega. E essa voz foi irresistível e nós chegamos até aqui. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui reunida com os irmãos para adorar e engrandecer ao Deus único, onipotente, onipresente, esse Deus que faz maravilhas no nosso meio, esse Deus que nos chamou e nos comprou por um alto preço. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, daquele que vive e reina para todo sempre. A Ele sempre a honra e a glória para todo sempre. E um dia nós vamos estar face a face com esse Deus. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja. E eu queria começar perguntando quem gosta de esperar. Ninguém gosta, né, de esperar. Isso faz parte do ser humano, irmãos. A gente não gosta de esperar, não. A gente vê uma fila e a gente não gosta de esperar. O ser humano não gosta de esperar nem quando ele acabou de nascer. Se a gente for parar para pensar num bebezinho que acabou de nascer, ele quer o alimento, ele quer o peito da sua mãe. E ele chora de uma maneira estridente. Quando é de madrugada, é mais estridente ainda. Porque está tudo em silêncio, o choro do bebê, a urgência do bebê pelo peito, pelo alimento é urgente. E quando enquanto aquela criança não vê o peito da sua mãe na sua boca, ela continua insistentemente chorando porque ela tem pressa, porque ela não quer esperar. E aquele bebê, ele vai crescendo e ele não vai mudando nesse sentido. Ele continua não sabendo esperar.
Se ele quer o brinquedo, ele quer o brinquedo já. Se o brinquedo cai, ele quer que a mãe ou o pai ou quem quer que esteja presente com ele pegue. Urgente, que senão ele chora. Aquela criança vai crescendo e ela vai continuando com a mesma urgência de não saber esperar. Se ela está num shopping ou se ela está no mercado com a sua mãe e ela quer alguma coisa e ela não quer esperar nem chegar no caixa. Muitas vezes ela se joga no chão e faz birra porque ela quer naquele momento. Aquela criança vai crescendo, isso é o ser humano. Aquela criança vai crescendo e chega na sua adolescência e ela quer queimar várias etapas. Ela quer se aventurar, ela quer namorar, mas ainda não é o tempo. Mas ela também não quer esperar. E existe uma parte do nosso cérebro, falando especificamente dos adolescentes e jovens, tem uma parte do nosso cérebro que se chama lóbulo pré-frontal. Ele faz parte do cérebro e ele fica na frente aqui. E ele é responsável por essa parte de planejamento, de impulso, ele é responsável por isso. Então, na criança e no adolescente, até no jovem, ele não está totalmente formado. E isso faz com que a criança e o jovem ele seja mais impulsivo, não saiba esperar. Então, essa parte do cérebro, do cérebro humano, ele vai desenvolvendo e atingindo a maioridade, sabe com quantos anos? Mais ou menos uns 25. E isso não quer dizer que está totalmente maduro. Ele continua se desenvolvendo ao longo da vida. Então, quanto mais tempo, cronologicamente falando, mais madura essa parte do nosso cérebro está. Mas, em suma, o ser humano ele não sabe esperar. O ser humano ele não sabe esperar, muito menos quando ele está enfrentando desafios. Quando as coisas não vão exatamente do modo que ele quer. Quando as pessoas ou as circunstâncias não estão de acordo com aquilo que ele planejou. Isso é um ser humano, somos eu e você. Nós somos assim. E por mais que a gente queira que o tempo passe e aconteça as coisas como num passe de mágica, a vida não é assim. Mas como? O que fazer enquanto a gente espera? O que a gente tem que fazer enquanto a gente espera? Será que a Bíblia nos dá orientações e instruções claras do que a gente tem que fazer enquanto a gente está esperando? Porque enquanto a gente está nesse processo de espera, irmãos, muitas vezes parece eterno. Diga-me quem namora, que quer casar, se parece eterna a espera. Não parece? A pessoa quer casar. Quem está fazendo uma faculdade, ela quer que chegue logo o dia da formatura. Então, a nossa vida são ciclos de espera. Se a gente for parar para analisar, a nossa vida é feita de ciclos de espera. E a palavra de Deus vai nos dizer um exemplo, vai nos mostrar o que fazer nesse tempo de espera. E hoje nós vamos aprender com a palavra de Deus através de Davi. Lá no Salmo 27, ele escreveu o Salmo 27. O que será que a gente pode fazer, ou o que a gente deve fazer enquanto a gente está nesse processo de espera? E nós vamos ler 3 versículos, mas a princípio nós vamos ler somente o versículo 1. Amém? E eu gostaria de fazer uma coisa diferente nessa noite. Eu gostaria que toda a igreja lesse, acompanhasse a leitura desse versículo 1 a princípio, tá bom? 1, 2, 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Amém? Para início de conversa, interessante dizer que esse salmo, escrito por Davi, foi escrito no meio de muita perseguição, no meio de batalhas, no meio de problemas e desafios e dificuldades reais que ele estava enfrentando. E é interessante que ele não começa o salmo dizendo dos problemas que ele tinha, não. Ele começa declarando a sua confiança no Senhor Todo-Poderoso.
no grande Senhor dos Exércitos. Ele começa declarando a sua confiança. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui com a palavra de Deus, através da vida de Davi, quando eu estou num processo de espera, a primeira coisa que eu tenho é confiar. Eu preciso declarar, assim como Davi declarou, o Senhor é a minha luz, se eu estiver em trevas, por mais densa que seja a treva, eu posso declarar, o Senhor é a minha luz. Eu não posso ficar somente na reclamação e nem no meu lugar de coitado e de coitada. Eu preciso declarar, o Senhor é a minha luz no meio da minha dificuldade. Ele também disse, o Senhor é a minha salvação. Então eu não posso achar que no processo de espera, nesse longo, às vezes muito longo processo de espera, estou perdido. Pode ser que eu me sinta perdida, mas eu posso declarar confiadamente que o Senhor é a minha salvação. Amém? E ele continua falando, o Senhor é o meu forte refúgio. O refúgio é o lugar para onde nós corremos quando tudo vai mal. Quando as coisas não dão certo. Quando eu estou no meu dia mal, no meu momento mal, o Senhor é o meu refúgio, declara Davi. Eu posso me refugiar no Deus que fez os céus e a terra. E eu posso declarar, o Senhor é o meu refúgio, não somente. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem temerei? E de quem terei temor? Ou de quem terei medo? Ou de quem temerei? Davi, ele expressa a sua confiança no Senhor antes de qualquer coisa. Então, quando eu estou no processo de espera, e todo processo, irmãos, tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é confiar e declarar essa minha confiança ao Senhor. Não somente ao Senhor, mas para mim mesma. Davi, ele estava falando para si mesmo e também para o reino espiritual. Declarando para o reino espiritual de que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, Ele é o meu forte refúgio, eu não terei medo. Amém? Interessante dizer que ele está dizendo quem Deus é, irmãos, e ele não está focando no poder bélico dos inimigos, ele não está focando no quão grande eram os exércitos inimigos, ele está focando na pessoa de Deus, em quem Deus é, no seu caráter santo, irrepreensível, imutável, que não se abala. Amém? Quando o medo vier, irmãos, fale a verdade, declare a verdade. Declare com a sua boca, não somente no seu coração e na sua mente, não. Declare, abra sua boca e declare, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é o meu forte refúgio. Amém? Amém. No versículo 4, nós vamos ler novamente, porque hoje nós vamos fixar a palavra do Senhor. O versículo 4 vai dizer assim, e nós vamos dizer todos juntos. 1, 2, 3. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amém? Amém? No meio do processo, no meio da espera, enquanto a minha bênção não chega, enquanto eu ainda não alcancei a promessa, eu posso buscar ao Senhor, como diz esse versículo que nós acabamos de ler. O que seria buscar ao Senhor? Porque o salmista, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor. Interessante que ele pede ao Senhor, ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor, mas ele também não somente fica só no pedido, não. Ele busca, ele ora, mas ele faz a ação. Buscarei. Ele quer habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Ele quer estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Para quê? Para poder contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. O salmista, o Davi, ele queria, não somente ele pediu, a Deus, ele também buscou isso.
E ele queria estar na presença do Senhor, porque ele saberia que, estando na presença do Senhor, ele poderia contemplar a bondade do Senhor. Isso é muito importante no nosso processo de espera, porque isso vai fazer com que, ao contemplar a bondade do Senhor, nós possamos nos encher de fé e saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador. Deus, ele recompensa aqueles que o buscam. E Davi, ele fala também, buscar a sua orientação no seu templo. Isso é, no meu processo de espera, quando eu não estou vendo nada, eu preciso buscar essa orientação. É a mesma coisa que dizer que no meio dos desafios e das dificuldades, há as tempestades nas nossas vidas. Quando está chovendo muito, quando está trovoando, tendo relâmpago, etc. e tal, a nossa visibilidade ela fica prejudicada. Assim como as nossas dificuldades podem se assemelhar com uma tempestade que diminui a nossa visibilidade natural, no meio do processo de espera, é natural que você, ao não ver nada com seus olhos naturais, você desanime, você se entristeça, você acha que não vale mais a pena estar na presença do Senhor, você acha que não vale mais a pena pagar o preço, você acha... É capaz que você pense que não vale mais a pena orar por alguém. É capaz que você pense, chegou a hora de desistir, já cheguei até aqui, já andei tanto, tudo isso aqui, e nada aconteceu. É por isso que nós precisamos estar na presença do Senhor, para buscar a sua orientação no seu tempo, na presença do Senhor. Porque o nosso foco, a nossa força, ela precisa estar centrada na presença de Deus. Por isso que nós precisamos buscar a presença do Senhor. Quando a gente fala buscar a presença de Deus, irmãos, parece que às vezes a gente minimiza isso como algo sem importância. Mas buscar a presença do Senhor engloba tantas coisas na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa vizinhança, onde quer que nós estejamos, nós podemos buscar a presença do Senhor. Estar em constante oração, estar buscando a Deus na sua palavra, estar buscando estar em comunhão com os irmãos, isso faz com que o nosso processo de espera ele seja suavizado, porque quando nós buscamos ao Senhor a orientação na sua palavra e oramos ao Senhor, nós estreitamos esse laço. Nós podemos, nesse processo, ter essa intimidade com o Senhor. E com os nossos irmãos, nós podemos nos apoiar uns aos outros para que aquele processo de espera possa ser minimamente suavizado. Porque quando a gente está em comunhão com os outros, a gente pode compartilhar as nossas dores, a gente pode compartilhar as nossas lutas e de repente até descobrir que a luta do seu irmão é igual à minha. Porque muitas vezes no processo a gente acha que só nós é que passamos por aquilo, só nós é que estamos sofrendo e na verdade não. Todos estão sofrendo alguma coisa em algum momento e você pode ser tanto suporte quanto você pode ser aquela pessoa que é apoiada. Amém? Amém. Buscar ao Senhor significa ter um tempo com o Senhor. É tirar um tempo do meu tempo para estar com o dono do tempo enquanto é tempo. Glória a Deus. Porque haverá um dia que não mais haverá esse tempo. Eu preciso estar com o dono do tempo, com aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Amém? A terceira coisa que nós aprendemos com o Salmo 27, e agora nós vamos ler o versículo 14, nós vamos ler todos juntos novamente, para que a gente possa fixar a palavra de Deus. 1, 2, 3. Espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Aleluia. A terceira coisa que nós temos que fazer, nós precisamos fazer nesse período de espera, é esperar no Senhor. E essa espera no Senhor não é uma espera qualquer,
não é uma espera passiva, é esperar no Senhor. O que quer dizer esperar no Senhor? Esperar no Senhor é confiar nele. É confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. É confiar que enquanto Ele trabalha, mesmo que nós não estejamos vendo, Ele está trabalhando. É confiar que Ele está trabalhando mesmo quando nós não estamos vendo. É saber que Ele é o dono do tempo, Ele tem o controle de tudo. E esperar no Senhor sendo forte e corajoso. Por quê? Porque a espera, às vezes, deixa com que a gente se desanime mesmo, como já foi falado. Nós achamos que está demorando demais, e a palavra de Deus diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso significa dizer que o tempo dele não é o nosso. O tempo dele é diferente do nosso. Para ele, tanto faz. Mas para nós, às vezes, nós achamos que está demorando demais. O processo de espera, às vezes, nos desgasta, porque nós queremos tudo para já. E Deus, Ele fala, e a palavra do Senhor diz que nós temos que ser forte e corajoso. Por quê? Porque vai vir o dia da fraqueza, como foi pregado na quinta-feira. Vai vir o dia em que a sua força será testada. Vai vir um dia em que a sua coragem será testada. E você vai responder como? Sendo forte e corajoso. Indo adiante, não caindo, não duvidando, não com um pé para lá e outro para cá, não, mas firme e forte, posicionado, como filho do rei, como filho do Deus vivo, por aquele que nos comprou com alto preço. Amém? Glória a Deus. Se nós temos então, com o Salmo 27 nós aprendemos que no processo de espera, no tempo de espera, nós precisamos confiar, buscar e esperar no Senhor. Também nós temos exemplos na palavra de Deus de coisas que nós não devemos fazer. E eu amo a Bíblia que traz exemplos maravilhosos de pessoas como eu e você, homens e mulheres, tão falhos quanto eu e você. E a Bíblia traz esses exemplos para nos mostrar que é possível sim alcançar a promessa, é possível sim ser valente, é possível sim ser forte e corajoso. E a Bíblia nos traz exemplos também do que não fazer, para que nós possamos nos espelhar. A Bíblia também diz que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ou seja, eu vejo que alguém está errando, eu aprendo, eu não preciso errar para poder aprender. E uma das coisas que nós não devemos fazer no tempo de espera, irmãos, é nos precipitar. Porque é tão comum, irmãos, quando a gente vê que algo está demorando muito para acontecer, a gente pegar atalhos. A gente quer se precipitar, irmãos, a gente não quer ter paciência de esperar. A gente não está no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Não, a gente já está no Salmo 70. Apressa-te, Senhor. E muitas vezes nós não esperamos. E nós nos precipitamos. E a Bíblia traz um dos exemplos de pessoas que se precipitaram e não esperaram a promessa se cumprir. A primeira pessoa que eu quero dizer nessa noite é Sara. Sara, ela não quis esperar a promessa do Senhor. Ela viu que estava demorando demais para acontecer a promessa do filho que Deus tinha prometido para ela e para Abraão. Então, o que ela fez? Ela, através de um atalho, ela pegou a sua serva Agar e fez com que Abraão tivesse um filho com a serva. E nós nem precisamos dizer o quanto esse tipo de precipitação nos traz consequências ao mundo até os dias de hoje. Amém? Precipitação, irmãos, não é de Deus. Por isso que eu digo, por isso que o Espírito Santo de Deus nos adverte nessa noite. Não se precipite, não escolha atalhos, não seja como Sara, que tentou dar uma ajudinha ao Senhor por não esperar o momento correto e se precipitou e trouxe consequências para sua casa e para o mundo até os dias de hoje. Um outro exemplo que eu queria falar nessa noite, que foi precipitado, e a Bíblia traz outros exemplos, irmãos. Se eu fosse aqui falar, mas outro exemplo que eu gostaria de falar nessa noite é do rei Saul. Saul, quando ele havia pouco tempo de coroado como rei de Israel, ele foi enfrentar uma batalha com os filisteus.
E nessa primeira grande batalha com os filisteus, Saul, ele sabia que ele tinha que esperar o profeta Samuel para sacrificar ao Senhor. Naquela época era comum que o homem de Deus fosse chamado para oferecer a Deus um sacrifício antes do povo de Israel sair para batalhar. E Samuel tinha combinado com Saul que ele teria que esperar 7 dias. Saul, vendo que os soldados já estavam desanimados de tanto esperar e vendo que os filisteus estavam se organizando para aquela batalha, Saul, olhando todo aquele povo, ele pensou: Samuel está demorando. Devo fazer alguma coisa. E Saul, ele foi e sacrificou ao Senhor. À primeira vista, parece que a gente acha que não tem nada a ver. Mas ele tinha que esperar. Somente o profeta, o sacerdote, ele poderia sacrificar ao Senhor. Saul não tinha que sacrificar. Saul, ele tinha que se posicionar no lugar dele e esperar o tempo. E a Bíblia diz que quando Saul sacrificou ao Senhor, Samuel chegou e aí Samuel falou: por que você fez isso? Ou seja, por que você se precipitou? Por causa disso, o reino será tirado de você. Então, a precipitação, irmãos, ela nos causa consequências sérias. Ela nos causa consequências que muitas vezes na hora a gente não percebe, não sabe a dimensão daquilo, mas nós nos precipitamos e acabamos colhendo consequências duradouras. Um outro exemplo, para não fazer no tempo de espera, não murmure. Não murmure, irmãos. Não devemos murmurar. O povo de Israel, lá em Números 14, eles já tinham visto o mar abrir. Eles já tinham visto Deus mandar pão do céu, o maná, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias aquele povo via o maná descer do céu. Todos os dias. Todos os dias aquele povo estava acostumado com milagres. Assim como eu e você. Nossa vida é um milagre todos os dias. Nós não vemos o mar físico se abrir, mas nós vemos Deus abrir portas que só Ele poderia abrir. Nós não vemos o maná cair do céu como o povo de Israel, mas nós vemos Deus mandar provisão todos os dias para nós. Quando nós estamos necessitando de provisão, nós somos testemunhas de que Deus provê. E aquele povo, naquele processo do deserto, aquele povo simplesmente murmurou e olhou para trás e desejou voltar ao Egito, que significa escravidão e significa a velha vida que nós tínhamos. E aquele povo olhou para trás e queria voltar ao Egito e lembrou com saudades daquilo que eles nem tinham, irmãos, porque a Bíblia diz que eles tinham saudades de melões, de pepinos, de panelas de carne. Irmãos, aquele povo escravo não tinha isso. Mas no meio do deserto, no meio do aperto, no meio do processo de espera, eles resolveram ter saudades daquilo que eles nem viviam. E eles maquiaram, transformaram o passado em algo muito bonito. É a mesma coisa que nós fazemos hoje quando a gente escolhe voltar para trás, porque acha que nós devemos estar onde Deus nos tirou. Não volte para onde Deus te tirou. Amém? Lembre todos os dias de onde Deus te tirou e diga: para lá não volto mais. Então, por isso, não murmure como o povo de Israel fez. Adore ao Senhor e espere com paciência. Espere pelo processo do Senhor. Espere que o Senhor é o dono do tempo. Ele tem o controle de todas as coisas. Tá difícil? Busca o Senhor. Tá difícil? Declare a sua confiança em Deus. Tá difícil? Espere no Senhor. Ou seja, posicionado naquilo que Deus te chamou. Amém? Quem se apressa, irmãos, fora do tempo de Deus, perde tudo aquilo que Ele preparou. E nem eu e nem você, nós queremos perder tudo aquilo que está preparado para nós antes da fundação do mundo. Amém? Eu vejo
Às vezes, o tempo, né, de Deus nas nossas vidas, na nossa jornada como cristãos, às vezes como quando a gente está andando e a gente vê o semáforo, né? E por mais que você tenha pressa e por mais que você queira chegar cedo no local em que você precisa chegar, se você está indo para o trabalho, se você está indo para qualquer lugar que for, às vezes a gente está com muita pressa. É verdade, eu sei. E às vezes o semáforo fecha bem na hora que a gente queria que tivesse aberto. Mas sabe o que eu aprendo, irmãos? O semáforo, quando a luz está vermelha, que diz pare, é para que a gente pare. As regras foram criadas porque existe um motivo, nos proteger. E às vezes a gente quer passar naquele semáforo vermelho. E às vezes a gente até pode passar alguns metros, irmãos. Mas aí, outro carro que está no verde passa e aí a gente colide, a gente tromba, a gente atropela aquilo que Deus tinha preparado para nós. E por mais que o semáforo esteja vermelho, irmão, se você está parado no semáforo, não é a sua pressa que vai fazer ele ficar verde. É o tempo daquele semáforo. Portanto, na nossa vida também é assim. Como já disse, Deus é o dono do tempo. Ele tem o controle do tempo. Ele sabe que a gente tem que chegar num certo ponto. Esse processo, essa demora que às vezes a gente acha, Deus está nos preparando para receber a bênção. Às vezes a gente acha que está pronto. Estou pronta, Senhor. Estou pronta. Tua serva está pronta. Teu servo está pronto. Não. O Senhor, Ele quer te moldar. O Senhor quer te dar a bênção quando você estiver preparado para lidar com a bênção. Porque a bênção na nossa mão agora, de repente, é para a nossa perdição. Mas o Senhor, Ele está preparando eu e você para tomar posse da bênção. É por isso que nesse processo de espera, nós precisamos estar na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria de que a igreja se levantasse nessa hora. Aleluia. Nós vamos orar. Eclesiastes 3 diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo. Há um tempo para tudo. E a minha pressa, a sua pressa, ela não adianta esse tempo. O tempo já está marcado. Mas às vezes nós não recebemos ainda a bênção pelo nosso não posicionamento. Às vezes nós estamos caminhando errado, não estamos posicionadas, paramos, desanimamos, achamos que era muito para nós, decidimos dizer sim quando era para dizer não, pegamos atalhos e a bênção ela vai demorar mesmo. Mas quando nós estamos posicionados e sabemos que nós estamos fazendo tudo o que Deus falou para nós fazermos e ainda assim está demorando, creia, é um processo de Deus. Deus está te preparando. Amém? O Senhor é bom e perfeito o tempo todo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos na Tua presença, Pai querido. Te agradecemos por esse tempo na Tua presença. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que não volta vazia. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é como uma semente que cai nos corações, Pai. E nós estamos aqui para semear a Tua palavra e os corações para receber essa palavra como terra fértil, em que ela vai germinar, crescer e dar frutos. Pai querido Deus Santo, quantas vezes, Senhor, no processo de espera, Senhor, nós estamos tão cansados e desanimados, Pai. Nós não declaramos, quando na verdade nós deveríamos, a primeira coisa que deveríamos fazer, Senhor, é declarar, Senhor, que confiamos em Ti. Declarar que o Senhor é o nosso forte refúgio. Declarar que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Declarar que não teremos medo dos nossos inimigos. Declarar, Senhor, que sobre todas as coisas Tu és Senhor. Também, Senhor, nesse processo, buscar a Tua face. Mas muitas vezes, Senhor, olhamos para as circunstâncias, olhamos para o tempo, assim como Pedro que caiu, Senhor, que afundou, Senhor.
Muitas vezes nós estamos assim, Pai, não buscamos a Tua presença, não buscamos essa intimidade contigo, porque essa intimidade ela vai nos fortalecer. Por isso, Senhor, nós devemos racionalmente escolher, Senhor, tirar um tempinho do nosso tempo, Senhor, para passar um tempo contigo. Meu Deus querido, Deus santo, também esperar no Senhor, esperar confiando, Pai, que o Senhor ao seu tempo vai fazer todas as coisas. Confiar, Jesus, que o Senhor está trabalhando, está nos moldando, está nos aperfeiçoando, Senhor, para receber a promessa. Está, Senhor, trabalhando no nosso coração, esperando, Senhor, que o Senhor, a seu tempo, fará as coisas melhores e maiores do que nós imaginamos. Pai querido, Deus santo, reconhecemos, Pai, confessamos, Pai, muitas vezes a nossa vontade de pegar o atalho, de fazer o que não é certo, de, Senhor, escolher as outras coisas em detrimento à Tua presença. Pai querido, Deus santo, mas nessa hora, ajuda-nos, Pai, desperta, Senhor, o Teu povo, aviva, Senhor, a Tua obra no meio do Teu povo, Senhor, desperta cada um para estar posicionado, Senhor, como guerreiros, como soldados, Senhor, nessa batalha, Senhor, espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que as nossas mãos estejam prontas, Pai, para guerrear, que os nossos joelhos, Senhor, estejam fortes, Senhor, nessa batalha, que nós estejamos, Senhor, de joelhos, Pai, nessa batalha, sabendo que o Senhor vai adiante, Senhor, de nós, o Senhor está acima de nós. Pai querido, Deus santo, não permita, Senhor, que essa suposta demora, Senhor, nos desanime, mas quando desanimados, Pai, nos reveste da Tua força, nos reveste, Senhor, com a Tua alegria, nos dá, Senhor, um novo ânimo, Senhor, na Tua presença, Pai, para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai querido, Deus santo, que o Senhor possa falar muito melhor aos corações, e que nessa noite nós possamos levar essa palavra no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor.